Bom, estamos oficialmente gravando. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Bem-vindo à segunda aula. Nessa aula de hoje, eu mandei por e-mail para vocês. Nós vamos falar sobre algumas quantidades físicas que são importantes em termodinâmica. E é claro, também são importantes em teoria quântica de campos, em especial a temperatura finita. Mas tem uma quantidade bem específica que eu vou mencionar, que ela é extremamente importante em teoria de campos de um modo geral, em teoria quântica de campos de um modo geral. E aí eu vou falar das quantidades, e é claro que entropia é uma delas, e aí eu tenho um materialzinho bem curto aqui que eu preparei também, em específico sobre entropia e segunda lei da termodinâmica, que é importante ter pelo menos alguns conceitos frescos na cabeça. Nós vamos falar, a gente vai ver também modos de oscilação de uma partícula no bosônico e fermiônico. Aí a gente vai ver pela primeira vez a diferença de partículas bosônicas e fermiônicas. Eu não vou entrar muito no mérito das definições precisas de bosônico e fermiônico. Eu vou me ater somente às características que são importantes para a gente fazer termodinâmica, né? Para a gente fazer estatística, ou seja, eu vou me preocupar exatamente com o comportamento estatístico de cada uma dessas partículas. E, por fim, se der tempo, eu devo falar sobre um gás bosônico de partículas não interagentes, o famoso gás ideal, né? Bosônico. Então, vamos começar falando sobre as quantidades termodinâmicas importantes. O primeiro ponto que é interessante sobre esse curso, que fique claro... antes de começar, eu quero lembrar a todo mundo de que vocês entram, assim que vocês entram, o microfone está desligado, mas é claro que todo mundo tem liberdade total de ligar o microfone, falar o que quiser. Se quiser ligar a câmera também, fica à vontade. Tá bem? Eu deixo desligado porque pesa menos, o vídeo fica com um tamanho, ocupa um tamanho menor no disco, tudo bem? Então, e aí fica mais leve depois para postar no YouTube. Mas, por favor, fiquem à vontade para ligar o microfone e me interromper a qualquer hora. Bom, então, esse curso a gente vai, como já é de se esperar, né, a gente vai aplicar uma formulação de mecânica quântica na descrição microscópica do nosso sistema termodinâmico. E, dito isso, a gente já vem à mente todo o arcabouço, né, todo o ferramental de mecânica quântica, como, por exemplo, a gente vai descrever o sistema físico pela função de onda. Nesse caso aqui, de um modo geral, SS, ele vai denotar uma possível configuração quântica do sistema. As quantidades físicas, de um modo geral, vão ser descritas por operadores. Esses operadores, eu disse na primeira aula, eu vou denotar com um chapéuzinho em cima. Sempre que tiver um chapéu, é um operador. Se não tiver chapéu, é uma quantidade clássica, por assim dizer. O H, esse H caligráfico, com o chapéu em cima, ele denota o operador hamiltoniano. O Q maiúsculo vai denotar a carga do sistema, a carga conservada do sistema, e N chapéu vai denotar a ocupância, o operador de ocupação ou operador número, como queira, associado ao sistema. E quando eu digo, é bom que fique um pouco claro, quando eu digo quantidades físicas, eu estou sendo razoavelmente genérico e impreciso nessa definição. Tudo bem? Existe toda uma formulação precisa e formal a respeito das quantidades físicas. E aqui eu não estou sendo muito rigoroso ao chamar essas quantidades de quantidades físicas, não. Tudo bem? Mas bem, lembrando de mecânica quântica, se eu defino o estado, o vetor que define o estado quântico S, eu tenho também, a gente consegue definir o estado dual, que operando no estado fornece um número.
Um número que, em princípio, pode ser um número real ou pode ser um número complexo. Então, o dual ele é grosseiramente definido dessa forma, como atuando no espaço dos vetores e fornecendo um número. Bom, aqui então, se eu vou denotar entre colchetes o conjunto base do espaço dos possíveis estados acessíveis, então eu tenho um sistema e todos os possíveis estados acessíveis pelo meu sistema vão estar dentro, vão constituir o conjunto base do meu sistema. E se por acaso eu estou vendo que aqui está um pouco lerdo, né? Mas, bem, vamos lá. A imagem está um pouco lerda, aparentemente. Se U é um estado que é uma combinação linear dos estados da base, então, quando eu opero o autoestado S associado a uma possível configuração com essa combinação linear, ela vai me fornecer a amplitude de probabilidade de você medir a configuração, você medir o seu sistema nessa configuração particular S. Tudo bem? Então, aqui, provavelmente, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, porque diz respeito à mecânica quântica, e é um dos pré-requisitos, digamos, informais desse mini curso. Então, considerando o operador A, que descreve uma quantidade física, a operação desse operador sobre um sistema, o vetor S, se por acaso ele me fornece uma constante multiplicando o mesmo vetor, esse vetor ele é denominado autoestado do operador A, e lambda, essa constante, é denominada autovalor associado a este operador. O operador hamiltoniano, ele é um operador hermitiano. E isso, como consequência, me diz que os autovalores associados ao operador hamiltoniano são reais. E, é claro, eles vão ter, como a gente já sabe, eles vão ter aqui a interpretação física dos níveis de energia acessíveis pelo meu sistema. E, em particular, nesse curso, a gente somente vai tratar de operadores hermitianos. Nós não vamos abordar casos mais complexos de operadores não hermitianos. Isso acontece com alguma frequência, principalmente em teoria de campos, teoria quântica de campos, mas aqui, como esse é um curso introdutório, nós não vamos tratar desses casos. Tá bem? Bom, se por acaso o operador A, que descreve uma quantidade física do meu sistema, ele comuta com o operador hamiltoniano, talvez eu não tenha dito ainda o que significa a definição desse comutador, mas em princípio vamos aceitar, para quem por acaso não tenha visto, e ele vai aparecer ainda hoje em algum momento. Tá bem? Se por acaso ele comuta com o operador hamiltoniano em particular, então a gente pode fazer duas conclusões. A primeira é que, de um modo geral, é possível construir um conjunto base de autoestados comum ao operador hamiltoniano e ao operador A. E a segunda conclusão é que, pela equação de movimento de Heisenberg, A é uma quantidade física conservada, se ela for independente do tempo. E se essa independência do tempo for uma independência explícita do tempo, tudo bem? Então, todas essas duas são conclusões que a gente tira da comutação entre o operador A e o operador hamiltoniano. E, em geral, a gente vai tratar essas possíveis configurações dos vetores associados que descrevem as configurações quânticas como vetores ortonormais. Aqui, para ser um pouquinho mais claro, eu deveria ter colocado entre colchetes, ou seja, eu estou falando dos vetores da base, tudo bem? Os vetores que compõem o conjunto base do meu sistema são vetores ortonormais. Essa palavra é uma composição, é um neologismo que já foi bem aceito em mecânica quântica, mas ela é uma composição das palavras ortogonal e normal, no sentido de que,
Se eu considero duas possíveis configurações, uma S-til e a outra S, a operação do vetor dual de S-til aplicando no vetor S vai fornecer exatamente a delta de Kronecker S-til-S. Só para reavivar a memória da delta de Kronecker, esse objeto ele vai ser igual a 1 se por acaso S-til for igual a S, e ele vai ser igual a 0 se por acaso S-til for diferente de S. Ou seja, eles vão ser ortogonais se os estados forem diferentes, forem distintos, e eles vão ser normais, ou seja, a norma vai ser igual a 1, eles vão ser normalizados se por acaso os estados são os mesmos, S-til igual a S. Além disso, a gente pode definir um operador projeção, e esse operador de projeção ele tem a seguinte interpretação. Se por acaso a gente volta nesse primeiro slide na configuração U, e essa configuração U, eu lembro a vocês que ela é uma composição linear dos estados dos vetores da base, e eu aplico nessa configuração U o operador de projeção, ele vai projetar esse estado U no estado particular de configuração S. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É só para mim ou para vocês também tá um pouco picado a apresentação? Para mim tá funcionando direitinho, Igor. Tá suave? Sim. Para mim tá suave. Ah, ótimo. Então para mim aqui tá me dando agonia porque eu tenho um computador e o tablet tá um pouco tem um delay bem grande. Então se para vocês está suave, então ótimo. Pois bem, então esse estado U ele vai ser projetado num estado particular S devido à aplicação desse operador de projeção. Os operadores, assim, operador de projeção também é uma quantidade matemática bem definida que tem algumas propriedades que eu não vou mencionar aqui, mas fica dito que a gente pode construir. E uma outra condição que a gente impõe ao sistema é a condição de completeza nos operadores de projeção. Essa condição de completeza ela indica basicamente o seguinte: se você considera todas as possíveis configurações do seu sistema e você consegue construir um projetor para cada configuração possível, e você soma todos esses projetores, isso significa que, seguramente, qualquer combinação linear dessas possíveis configurações pode ser projetada em qualquer um desses estados. Esse é o significado desse operador identidade. Então, se eu somo todos os possíveis projetores associados aos estados, as possíveis configurações de estado do meu sistema, isso vai ser igual ao operador identidade. Ah, sim. Aqui, a operação de tomar o valor esperado de um operador particular A numa determinada configuração particular S, ela indica a amplitude de probabilidade de medir o operador A. É claro que aqui eu estou falando, eu devo estar sendo bem chato, talvez, um pouco monótono, porque com certeza a maioria de vocês, quiçá todos, sabem dessas coisas muito bem. Mas eu preciso deixar tudo isso bem claro, ou bem relembrado, pelo menos. Bom, então o valor, a gente define o valor esperado. Eu lembro que na primeira aula eu já mencionei como é que a gente calcula o valor esperado, mas aqui eu vou fazer essa definição de uma maneira um pouco mais formal e genérica, para um sistema descrito por mecânica quântica. Então, o valor esperado ele vai ser dado pela soma em todas as possíveis configurações do valor da amplitude de probabilidade do operador em particular, que a gente está considerando numa configuração S em particular, multiplicado pelo peso estatístico dessa configuração S. Em outras palavras, a gente vai tomar a configuração particular deste operador nessa configuração S
multiplicada pela probabilidade de você medir essa configuração em particular. E eu vou somar todas as possíveis configurações. E, depois, feito isso, a gente divide, a gente normaliza pela soma de todas as distribuições da distribuição de probabilidade em todas as possíveis configurações físicas do sistema. A gente pode ainda reescrever essa expressão identificando o operador de projeção. E a gente pode definir também o traço. O valor esperado desse operador A, ele pode ser reescrito como o traço do operador de projeção vezes o operador A, normalizado pelo traço do operador de projeção. Ou seja, se a gente simplesmente comparar a expressão anterior com essa expressão agora com traço, a gente observa que tirar o traço, tomar o traço de operadores significa somar em todas as possíveis configurações, tomando o valor esperado em cada uma das possíveis configurações. Aqui, espero que eu tenha sido claro. Aqui, reparem que eu tenho aqui o operador de projeção multiplicado pelo operador A, e eu estou tomando o valor esperado na configuração S em particular e somo em todas as possíveis configurações. E o mesmo pode ser escrito no fator de normalização. Então, de uma maneira um pouco mais formal e sucinta, mais curta, eu defino o operador ρ-chapéu, que é o operador matriz-densidade, que vai ser dado neste caso aqui em particular, vai ser dado pelo operador de projeção no estado S. Ou seja, o que esse operador me diz? É um operador que fornece a distribuição de probabilidade em cada uma das possíveis configurações. Então, é o traço do operador matriz-densidade multiplicado pelo operador A, normalizado pelo traço do operador matriz-densidade. E com isso a gente define ainda a função de partição que vai ser dada exatamente pelo traço do operador matriz-densidade. Então, aqui nós temos bem definido como que a gente toma o valor esperado de um operador. Eu acho, assim, eu vou comentar aqui agora. O valor esperado eu denotei como o operador A não lembro o nome desse símbolo aqui, mas braquete, vamos chamar assim, no bom português, braquetado, mas muitas das vezes as quantidades, o valor esperado, eu vou simplesmente denotar pela letra maiúscula sem o chapéu. Tudo bem? Então, aqui a gente define a função de partição e esse curso ele se resume basicamente em saber construir uma função de partição para o sistema e, a partir dessa função de partição, saber calcular valores esperados. Isso é teoria quântica de campos de um modo geral. Aliás, isso é mecânica estatística de um modo geral, isso é teoria quântica de campos, isso é, no caso particular aqui, teoria quântica de campos a temperatura finita. Então, alguma dúvida até aqui? Por mais simples que seja, ainda que não seja relacionada ao curso? Tranquilo por enquanto, por mim. Tá, joia, obrigado. Bom, então vamos continuar. Sim, claro. Eu tenho uma dúvida. Acho que no seu slide segundo, quando o senhor fez uma segunda conclusão do comutador lá, do operador A com o operador H, sim, que se comuta, essa quantidade ela é conservada. Sim. A minha dúvida é se eu posso fazer essa conclusão com qualquer operador ou somente com o operador H. Bom, com relação à segunda conclusão, somente com o operador H. Beleza. Isso vem da equação de Heisenberg da equação de movimento mesmo. Entendi, tá entendi. Beleza. Obrigado, senhor. Eu não estou entrando. Tem a ver com a equação de evolução temporal ser uma combinação linear de vários Hs, né? Isso, exatamente. Bom, a gente vai ver que provavelmente no slide seguinte, bom, nesse aqui mesmo que eu já estava, a gente vai usar em particular
a distribuição de Boltzmann, que é exponencial de menos beta, por enquanto beta é qualquer coisa, vezes o operador hamiltoniano. Não é, por acaso, que a gente vai utilizar. Esse daqui é um operador bem típico, característico de alguém acabou de mencionar essa palavra, eu esqueci. Não é transição temporal, né? Alguém usou a palavra e eu esqueci. Mas bem, evolução temporal, exatamente. Então, esse daqui é o operador de evolução temporal do sistema quântico e ele é associado ao operador hamiltoniano. E a partir disso, usando, você consegue obter essa relação de comutação com o operador A e o operador hamiltoniano. Beleza, obrigado. Obrigado pela colaboração de alguém, que eu não sei o nome, eu não estou olhando mais quem está falando. Mas bem, então, continuando aqui, essa observação aqui, ela é bem profunda de que o operador distribuição, aliás, o operador matriz-densidade é dado pelo exponencial de menos beta vezes o operador hamiltoniano. Essa é uma observação bem particular e bem profunda com relação à teoria quântica de campos à temperatura finita, porque ele te dá a evolução temporal, mas como a gente vai ver provavelmente na próxima aula, ela te dá a evolução temporal no intervalo de tempo fixo, que é beta. Beta, ele é o ΔT, ele te dá a evolução temporal do seu sistema. Existe uma outra particularidade também, mas é bem característico. Sim, e esse tipo de distribuição, eu coloquei aqui como um exemplo, uma distribuição chamada distribuição de Boltzmann. Eu acho que eu errei aqui, acho que Boltzmann tem 2 N's, tudo bem? Mas bem. Então, é a distribuição de Boltzmann. Eu não sou especialista em modelos estatísticos, mas eu sei sim que existem outras distribuições. Essa distribuição ela é bem útil no caso de sistemas quânticos e, é claro, em teoria quântica de campos e a temperatura finita. Então, vamos agora falar da primeira quantidade termodinâmica, a entropia. A entropia, ela pode ser dada pela definição de John von Neumann, que eu vou denotar pela letra S, e durante o curso eu uso muitas vezes S para 2 quantidades, S para entropia e S para ação. Então, eu espero que o contexto fique claro quando é um e quando é outro, tudo bem? Então, S é dado por menos constante de Boltzmann, traço do operador P, eu vou dizer quem é esse operador P, logaritmo natural do operador P. Esse operador P nada mais é do que o operador matriz-densidade normalizado, dividido pela função de ele está sobre tudo? Sim, sobre tudo. Ou seja, okay. se você observar, é um bom exercício, inclusive, é bem simplesinho, mas se você observar essa definição aqui do traço sobre tudo, e você lembrar da definição de tomar o valor esperado de um operador qualquer, isso aqui nada mais é do que o valor esperado do logaritmo do operador P. Tudo bem? Se você reescrever, por exemplo, essa expressão aqui de baixo, do operador A, e ao invés de escrever o operador A, colocar o operador log de P, vocês vão ver que vocês vão chegar nessa expressão traço de P chapéu do operador P, ln de P. Tá bem? Então, bom, essa é a definição de John von Neumann, e ela é equivalente a essa definição com relação à derivada, com relação à temperatura da constante vezes temperatura ln de Z. E a gente vai observar durante o curso inteiro de que essa quantidade aqui, constante de Boltzmann, temperatura ln de Z, ela é extremamente fundamental, e eu vou dizer por quê.
ela é extremamente fundamental e importante. A gente consegue calcular o valor esperado de todas as quantidades importantes, pelo menos, a partir de derivadas desse objeto. Em geral, a gente vai colocar a constante de Boltzmann igual a 1. E nem sempre eu vou dizer, acho que na verdade nunca eu digo, mas simplesmente ela some. Para recuperar, aonde tem temperatura, multiplica pela constante de Boltzmann. Alguém ia perguntar alguma coisa? Abriu o microfone? Não, né? Tudo bem. A segunda definição de entropia é a entropia de Boltzmann, que é igual a constante de Boltzmann vezes logaritmo de ômega, onde ômega é a configuração de estados acessíveis, é o número de configurações de estados acessíveis. Eu quero que fique bem claro que, em princípio, essas duas definições não são equivalentes, no entanto, elas são equivalentes quando a gente trata de sistemas isolados termicamente, ou seja, sistemas descritos pelo ensemble microcanônico, que a gente viu na primeira aula. Eu vou falar sobre entropia, eu vou gastar um pouquinho de tempo falando sobre entropia e segunda lei da termodinâmica, e aí eu vou mostrar para vocês que essas duas definições são equivalentes quando estamos tratando de um sistema isolado termicamente. Sim, no caso de um sistema, eu falei isso na aula anterior, no caso de um sistema isolado termicamente, o P, que é a distribuição de probabilidade normalizada, ele é igual ao inverso de ômega. Isso significa que todas as possíveis configurações do meu sistema são igualmente prováveis, se esse sistema for descrito por um ensemble microcanônico. Então, agora vamos para a segunda quantidade, N, que denota a ocupância média. Tem vários nomes, a gente pode chamar do valor esperado do operador número, ocupância média, ocupação média, aí a depender do livro-texto e a depender também da vontade de quem fala. Então, a ocupância ela vai ser definida como o valor esperado de N, e pela definição que eu já dei de valor esperado, é dada por essa expressão aqui, normalizada, ou ainda a gente pode definir como a derivada da constante de Boltzmann vezes temperatura, logaritmo natural de Z, derivada pelo potencial químico. Como eu disse na primeira aula, esse operador número ou operador ocupância, ele está sempre associado à existência de cargas quânticas conservadas no sistema. Se ele está associado a cargas quânticas conservadas no sistema, a gente pode definir a carga média conservada no sistema, que é dado por Q. Esse Q ele pode ser escrito como a unidade de carga multiplicado pelo valor médio da ocupância, ou Q vezes N. É claro que, da mesma forma, a gente pode definir o operador carga, ao invés de definir o operador ocupância. E muitos livros fazem isso, muitos livros-textos, ao invés de definir a ocupância, o operador ocupância, o número, eles definem o operador carga. Eu lembrei aqui, enquanto eu estava falando sobre o operador N, de mencionar o seguinte, uma propriedade muito importante a respeito do operador matriz-densidade. O operador matriz-densidade ele é uma quantidade que é função somente das quantidades conservadas no sistema. Por exemplo, nesse caso aqui eu escrevi o operador matriz-densidade como sendo exponencial de menos beta operador hamiltoniano. Neste caso, eu estou afirmando, eu estou pressupondo que o meu sistema conserva somente energia. O meu operador matriz-densidade depende somente do operador hamiltoniano que me fornece a energia do sistema. Então, ele é uma função somente em quantidades conservadas. A gente viu na aula anterior nas distribuições, principalmente no ensemble gran canônico, que eu posso ter distribuição de probabilidade como exponencial de menos beta operador hamiltoniano mais beta mi operador n do operador número. Naquele caso, o operador matriz-densidade
ele depende tanto do operador hamiltoniano como do operador número. Isso porque estamos considerando um sistema que possui cargas quânticas conservadas. Então, vamos continuar aqui. A próxima quantidade física é a pressão, que é definida pela derivada do volume desse mesmo objeto aqui, que vai aparecer sempre para a gente. Constante de Boltzmann, temperatura ln de Z. E eu vou mostrar para vocês, a gente vai discutir isso várias vezes durante esse mini curso, de que ln de Z, o logaritmo natural da função de partição, esse logaritmo é uma quantidade extensiva, no sentido de que pode ser escrito como uma combinação linear do volume vezes uma função, aqui no caso de beta e mi. Eu vou falar quem é essa função f. Ela é algo bem particular e bem importante para a teoria quântica de campos, para a estatística de um modo geral. Então, nesse sentido, a gente pode escrever que a pressão é igual a constante de Boltzmann vezes temperatura ln de Z dividido pelo volume. Essa é a expressão formal da pressão. Assim, uma coisa também, às vezes eu vou escrever, além da pressão com P minúsculo, eu também vou denotar momento com P minúsculo. Eu vou tentar usar a letra K, mas algumas vezes eu posso utilizar o P, e aí eu espero que não fique confuso quando é pressão e quando é momento. Acredito que essa confusão é um pouco mais rara, mas eu vou tentar evitar. E, é claro, a gente pode definir também a energia média do sistema, que é dado pelo valor médio do operador hamiltoniano, essa é a definição, ou ainda menos a derivada com relação a beta de ln de Z. E seria interessante se vocês quiserem mostrar. Aqui beta, nesse caso, ele atua como multiplicador de Lagrange. Se vocês quiserem, é um bom exercício eu tentar mostrar essa expressão para a energia, a expressão da energia finita. E aqui, considerando um ensemble gran canônico, eu expliquei na primeira aula, nesse caso, a temperatura, ou seja, o beta, a pressão e o potencial químico são quantidades constantes, ou seja, o infinitésimo de energia, a energia infinitesimal pode ser escrita por essa expressão aqui, ou o diferencial, né? Vamos ser um pouco mais preciso. O diferencial da energia pode ser escrito como temperatura ds menos P dV mais potencial químico dN. E dessa expressão aqui a gente pode tirar as seguintes conclusões: que temperatura T é definido como a derivada da energia com relação à entropia a volume e número constante. Pressão igual a menos derivada da energia com relação ao volume, com S, com entropia e N constante. E o potencial químico é dado pela derivada da energia com relação a N, ao número, considerando entropia e volume constantes. São as conclusões que a gente tira dessa expressão. Bom, eu vou falar agora sobre capacidade térmica, que é outra quantidade importante que aparece em termodinâmica, e é claro, vai aparecer também aqui nesse mini curso de TQC a temperatura finita. Eu vou falar em particular do caso da capacidade térmica a volume constante. O caso da capacidade térmica a pressão constante, eu vou deixar para o momento em que a gente precisar, em que for necessário. Bom, a definição formal ela é dada pela taxa de variação da energia com relação à temperatura a volume constante. Isso daí, provavelmente, a maioria já lembra disso, mas eu vou mostrar mais ou menos como a gente obtém. Em princípio, considere dois sistemas que estão isolados termicamente entre si. Um sistema A e um sistema B, e eles possuem inicialmente temperatura A e temperatura B, em princípio distintas. E aí, num certo momento, eu coloco eles em contato térmico um com o outro, em que eles podem trocar energia entre si,
até que eles entram em equilíbrio térmico e passam a ter uma temperatura única T. Ou seja, houve uma variação de TA para T e de TB para T. Houve uma variação de temperatura dos dois sistemas. E aí eu posso separar os dois e eles vão continuar com essa temperatura particular T de equilíbrio. Feito isso, eu vou analisar a variação de temperatura de um dos sistemas. Por exemplo, o sistema A. Essa variação de temperatura, nesse caso aqui, eu não estou considerando carga conservada, então ignora a existência do operador N. Então, a variação de temperatura, nesse caso aqui, ela vai ser devido a uma variação de energia e uma variação de entropia. Então, eu posso escrever essa variação. É claro, eu estou considerando que eu tenho controle total sobre esse experimento e eu posso fazer variações pequenas o quanto eu quiser da temperatura. O sistema é todo muito bem controlado. Então, uma variação da temperatura ela pode ser escrita por essa expressão, onde aqui eu tenho a variação de temperatura devido à energia e a taxa de variação de temperatura com relação à entropia. Eu só escrevi de uma outra forma. E a gente pode identificar esse fator comum entre esses dois termos e de onde a gente tira a definição da capacidade térmica do sistema ou do inverso da capacidade térmica do sistema. Além disso, a gente pode tirar a conclusão de que do diferencial da entropia igual à capacidade térmica dividido pela temperatura dt. Um sistema ele é dito termodinamicamente estável se a capacidade térmica for positiva, ou seja, é claro, se com o aumento da energia você produz um aumento de temperatura e vice-versa. Se com o aumento de temperatura você obtém um aumento de energia. Existe alguns poucos casos na natureza em que isso pode mudar, mas a gente não vai tratar isso de modo algum nesse curso, nesse mini curso. Alguma dúvida até aqui? Eu acho que eu estou falando um pouco rápido, talvez, e aí pode ficar alguma coisa não muito clara. Bom, na ausência de manifestação imediata, eu vou continuar, mas é claro que vocês podem me interromper, tudo bem? Bom, então agora eu vou falar sobre a energia livre de Helmholtz, ou potencial de Helmholtz. Existem vários potenciais, existem várias definições de energia livre, de potenciais, mas eu vou falar aqui somente do potencial de Helmholtz, porque ele é extremamente importante em teoria quântica de campos. Ele é importante em física e estatística de um modo geral. A definição formal do potencial da energia livre de Helmholtz é uma transformada de Legendre da energia com relação à entropia. De um modo formal, F vai ser a energia livre do sistema, que vai ser dado pela energia menos temperatura vezes entropia. Aqui eu posso obter a expressão do diferencial dessa energia livre e, finalmente, a gente encontra essa expressão que eu estou circulando aqui. No ensemble canônico, eu estou desconsiderando a existência de cargas conservadas. E aqui a gente pode observar que, neste caso, no caso particular, no caso da energia livre de Helmholtz, ao contrário da energia, F é uma função do volume e da temperatura do sistema, comparado com a energia, que é uma função do volume e da entropia do sistema. O efeito final de uma transformada de Legendre sempre é uma mudança entre aspas, né, da quantidade livre do sistema, da função do sistema,
dos objetos que são funções do sistema, da sua função. Nesse caso aqui, é uma troca da entropia para a temperatura. Observando por essa expressão aqui, existe uma outra definição que a gente pode observar a partir dessa expressão da transformada de Legendre. A gente pode observar que F pode ser escrito como menos constante de Boltzmann, temperatura ln de Z. Ou seja, esse objeto que é extremamente importante ou recorrente em física estatística, ele é precisamente a energia livre, ele tem uma interpretação física particular de energia livre de Helmholtz. Ou seja, eu posso voltar todas as quantidades, eu posso voltar aos slides e escrever o valor esperado das quantidades físicas como derivadas da energia livre de Helmholtz. Como eu disse anteriormente, o objeto logaritmo de Z é uma quantidade extensiva, ou seja, eu estou dizendo que a energia livre de Helmholtz é uma quantidade extensiva do meu sistema, e então, portanto, ela pode ser escrita como um produto de uma função que independe do volume vezes o volume. Eu posso colocar em evidência o volume do meu sistema. Ou seja, de um modo geral, F pode ser escrito como menos constante de Boltzmann, temperatura ln de Z, dividido pelo volume. Isso aqui, lembrando, me dá exatamente menos o valor da pressão do meu sistema. Isso é extremamente importante. E a gente vai ver isso várias vezes durante o curso. Alguma dúvida por enquanto? Então, eu vou seguir. Aqui eu acho que eu terminei. E aí, agora, vamos falar... Bom, se não tem dúvida, eu vou partir para o próximo ponto. Eu vou esperar um pouquinho mais, mas não precisa nem responder. Eu sei que fica um pouco constrangedor quando fica silêncio, mas não tem problema. Se ficar em silêncio, eu pressuponho que não tem dúvida. Bem, então eu vou seguindo. Qualquer coisa a gente volta aqui, não tem problema. Eu vou falar bem rápido sobre... Oi, eu tenho uma dúvida. Na verdade, não é bem uma dúvida, mas talvez eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A pressão, a primeira vez que a gente vê pressão, a gente vê força por área, né? Uma força aplicada numa área gera uma pressão. E depois a gente vê essa definição termodinâmica, que é uma derivada de uma função, né? Mas não fica claro como que uma coisa é igual à outra. Você entende o que eu quero dizer? Você pode falar um pouco disso? Eu acho que talvez fique um pouco mais claro. Eu acho... Bem, isso é bastante delicado. Delicado em que sentido? Porque a gente está trazendo alguns conceitos típicos, não vou falar estritos, mas típicos, sei lá, de mecânica clássica ou mesmo mecânica relativista, trazendo aqui para mecânica estatística e mecânica quântica. Mas eu acho que a sua observação, ela talvez fique um pouco mais clara se observar essa última expressão aqui da energia livre de Helmholtz. Que eu disse que isso aqui pode ser escrito como menos pressão. Eu disse, não estava escrito, acabei de escrever, que pode ser escrito como menos pressão. E a gente pode observar, né? Assim, a gente pode voltar aqui na definição da pressão, a dela, aqui, exatamente essa expressão aqui, tudo bem? Então, repare que só não tem um sinalzinho de menos. Isso daqui é exatamente o menos a energia livre de Helmholtz, dividido pelo volume, claro. Então, nesse caso já dá para entender um pouco mais, só que aí a gente teria que extrapolar para uma interpretação da energia livre de Helmholtz. Em alguns casos, aí eu falo até com algum cuidado, mas eu sei que em alguns casos você pode interpretar essa energia livre de Helmholtz como o potencial de ligação, por exemplo, entre duas partículas. Tudo bem? Isso, por exemplo, você pode dar esse tipo de interpretação em teoria quântica de campos
a temperatura zero, quando você tem, por exemplo, um quark e um antiquark estáticos, você consegue calcular o potencial de ligação dessas duas partículas. E, basicamente, o que você calcula é a energia livre de Helmholtz. Então, você consegue associar, dar uma interpretação para a energia livre de Helmholtz com potencial de ligação, ou de outra maneira, com a força que liga, com que duas partículas estão ligadas. Nesse ponto aqui, eu te confesso que nesse ponto em que nós estamos da aula, em que basicamente o que eu estou fazendo é mecânica estatística, termodinâmica, não estou fazendo ainda teoria quântica de campos, e muito pouco eu falei sobre mecânica quântica. Eu confesso que para mim fica difícil interpretar a energia livre de Helmholtz como potencial de ligação, por exemplo. Tudo bem? Eu não sei se eu te respondi, mas eu acredito que dê para ficar um pouco mais claro. Tá bom, obrigado. Mas já ajuda. Se eu não respondi, ou se alguém tiver algo a mais para contribuir, extremamente importante, eu diria. Interessante e importante. E se eu não respondi também, a pessoa pode dizer não respondeu, e a gente tenta continuar respondendo. Bom, então, não tendo mais contribuições, se alguém quiser contribuir, avisa.